TheCast no ar, mais um episódio do nosso podcast que sempre que começa eu me emociono. Hoje é o episódio número 286 e para mim é como se fosse o primeiro. Antes que mais nada, eu quero convidar você a nos seguir. Vai lá no nosso canal no YouTube e nos segue, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e nos segue também nas redes sociais. O nosso podcast hoje está tendo o prazer, a honra de ter um convidado, que aliás é um convidado recorrente, porque ele já esteve aqui e não faz muito tempo e nem tão pouco. Janeiro de 2022, esse convidado esteve aqui, falou um pouco da sua história, falou do case que ele conduz, e aqui ele volta, e não volta por acaso, para novamente falar da sua história, do seu case, e nos dá o prazer de abrilhantar aqui o nosso TheCast. Marcos Vital, bem-vindo, Marcos. Obrigado, Jailson, mais uma vez. Parabéns pelo estúdio, tá espetacular, é muito bacana, é muito bom ver o crescimento, né, profissional da TheCast, ver o quanto vocês têm evoluído ao longo desses 2 anos aí que a gente teve a primeira vez com vocês. Isso, cara. Quando a gente escreveu aqui a primeira vez, a gente tinha um estúdio lá numa galeria na Ponta Verde. Isso. Olha só, de lá para cá a gente foi para o Polo Tecnológico, muito bom, uma fase legal. E agora aqui no Norcom Empresarial, que por sinal... Marcos Vital é meu vizinho, estamos aqui na mesma estrutura, né, Marcos? Muito bacana, eu estou encantado, é muito bacana ver a evolução, né, do teu negócio, como vocês cresceram ao longo desses 2 anos. E é muito bom estar aqui mais uma vez, podendo dar alguma contribuição nesse sentido. Muito bom. Marcos Vital, ele é economista e executivo de uma cooperativa que tem se destacado não em Alagoas somente, não no Nordeste, mas em todo o Brasil. A Coopercon Alagoas, ela está no nicho da construção civil e ninguém melhor do que ele para falar um pouco das evoluções. Nós fizemos questão até na nossa thumb de colocar a chamada como a cooperativa com 5 vezes consecutiva ganhando o primeiro lugar aí, mas ninguém melhor que ele. Antes disso, Marcos, me fala um pouquinho da tua história para chegar, um resumo assim, ó. Marcos passou por várias posições, né? Inclusive como comércio. Isso. E tal, e um dia apareceu o executivo da cooperativa, mas antes disso, economista. Por que economista? Cara, é muito bacana. Na verdade, assim, eu venho de uma empresa familiar, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai e meus irmãos muito cedo. E naturalmente, eu queria, né, poder, estando no comércio, eu queria ter uma atividade que se relacionasse. E aí eu optei por economia. Sou formado em economia na UFAL, fui sócio de uma empresa que tinha uma repercussão, um tamanho muito bacana no comércio alagoano, a Casa Lavô. Casa Lavô, o alagoano. Quem é o alagoano que passou dos 20, passou dos 30, que não conhece a Casa Lavô? Marcos, marcou a minha história. Eu lembro que papai era cliente fiel, né, da Casa Lavô, e eu sempre tinha aquela impressão. Tem coisas na vida que marcam, né? Verdade, que fica na nossa memória, no inconsciente lá. E quando você fala, então assim, eu não conhecia você na época, sim, mas muito conhecia a Casa Lavô, que era um sucesso. De lá para cá. De lá para cá. E aí a gente teve, né, um ciclo natural, uma empresa familiar com história, um ciclo de 75 anos. Putz. E a gente teve também a oportunidade de passar um pouco, dar uma contribuição na vida pública. Eu tive como presidente do DR de 2010 a 2013. Boa. Tive na Secretaria de Estado de Infraestrutura também em 2014, a gente tocou lá a pasta no governo do Teotônio Vilela Filho. E a gente caminhou, né, também nesse segmento, continuando um pouco nesse segmento da construção civil. A gente vem tocando a cooperativa aí há 17 anos, quase 18, porque a gente ajudou a criar, a fundar a cooperativa, sensibilizando os empresários do setor para essa modalidade de negócio que ajuda a reduzir significativamente os custos do setor. E é muito bacana, é muito gratificante, né, ao longo dessa caminhada, a gente poder estar aqui comemorando com você. Eu tive há 2 anos atrás, a gente era líder do setor cooperativa da construção civil já há 3 anos. A gente está aqui 2 anos depois. Caramba! Comemorando pelo 5º ano a liderança do setor. Fazendo logo um acordo com você. Você vai
comemorar aqui o 6º, o 7º e por aí diante. Se Deus quiser. Tá liberado para você ir para outros podcasts, né? Que eu sou muito ciumento, mas tudo bem. A partir de agora tá liberado. Agora que o tanto que você venha lançar aqui primeiro. Maravilha. Jaelson, e isso é muito bacana você ter tocado nisso, para a gente deixar registrado o quanto o teu podcast foi importante, inclusive na consolidação do trabalho da Coopercon. Só para você ter uma noção, por favor, a gente foi convidado, a partir daquele primeiro podcast que a gente fez, a participar de um podcast, né, que também tem uma repercussão muito bacana, nacional, do setor, do segmento da construção civil. E, assim, o start foi exatamente o pessoal ter visto o trabalho que você vem desenvolvendo e a entrevista que a gente concedeu aqui naquele ambiente. Então, assim, eu quero te agradecer desde já. Aproveitar e parabenizar você, né? Que a gente não vai deixar de dar os parabéns pela passagem, não só da evolução profissional, como do teu aniversário hoje. Opa, tá. Ele tocou no assunto. Boa, obrigado, Marcos. Hoje eu faço 52 anos, estou muito contente e não tem coisa melhor do que você comemorar o seu aniversário trabalhando. Eu, pelo menos, penso assim. Desde cedo a gente já se reuniu, já vimos outras coisas, o telefone não para da gente também fazer trabalhos, isso é muito bom. Eu sou muito grato a Deus que me fez chegar até aqui e aos amigos e às pessoas que têm contribuído e têm estado no meu caminho, a exemplo do próprio Marcos Vital, que hoje a gente retoma alguns trabalhos, enfim. Mas, Marcos, fiquei feliz com a sua fala com relação ao primeiro podcast e ao que aconteceu logo em seguida. Sim. Eu aproveito, peço licença a você até para falar para os meus ouvintes, para os meus seguidores, a importância que tem o trabalho que você faz quando divulgado. Então, o podcast, ele não tem mistério, não tem segredo. Você passa a ser um host de um podcast, você pode ser convidado para um podcast e o resultado, o segredo não é somente aquele momento. Aquele momento é legal, mas é um registro, fica gravado, isso repercute, outras pessoas te conhecem, você tem como derivar a partir do podcast de outros produtos, como os cortes, para colocar nas redes sociais. Então, eu aproveito e te lanço a proposta. Você que é empresário, você que tem um negócio, você que é empreendedor, você que tem um comércio, você que tem um trabalho excelente já prestado para a sociedade, por que não você montar e criar o seu próprio podcast? Se você assim quiser fazer, nós estamos aqui no Norcom Empresarial. A Destrava Produções, ela já carrega o know-how de 3 anos de atividades, indo para os 3 anos, e eu, no episódio de número 286 aqui com o Marcos, estou me habilitando a te ajudar. Se você quiser contar com a minha ajuda, procura a nossa equipe que a gente vai tratar em criar e montar o seu podcast do jeito que você precisa, de A a Z. Hoje eu gravo esse episódio número 286, mas gravei em vários outros. Então eu beiro os 400 episódios facilmente, sempre convidando pessoas, conversando com pessoas e tendo essa visão. O podcast ele abre a mente, ele posiciona, ele dá um poder no mundo digital mediante o seu trabalho que você faz. Então você está convidado para que você possa vir criar e montar o seu podcast aqui no Destrava Produções comigo, Jaelson Gomes. Marcão, voltando agora aqui, aproveitei para fazer meu pitch, né, velho? Recomendo, pode vir que vale a pena. Então, mas o que interessa, o protagonista desse episódio é o Marcos Vital, é a Coopercon. E aí, Marcos, eu queria assim, porque cooperativa tem milhares no Brasil, vamos dizer assim, cooperativa e cooperativa. Sempre que a gente escuta falar o nome cooperativa, a gente tem uma ideia, uma imagem e tal. Mas a Coopercon tem um diferencial. E ninguém melhor do que o Marcos para dizer qual o diferencial competitivo de negócio, a entrega que a Coopercon tem e faz. Perfeito, Jaelson. Na realidade, a lógica do negócio, né, a lógica de negócio da Cooperativa da Construção Civil do Estado de Alagoas, ela, desde o início, desde a criação, era reduzir custo. É, naturalmente, reduzir custo. A Cooperativa de Alagoas, ela vai muito além. E ela vai além porque, ao bem da verdade, a gente criou, de forma absolutamente clara e consistente, a mudança de relação entre fornecedores e construtores cooperados. A gente deixa muito claro, desde o primeiro momento, que fornecedor nunca foi problema para as nossas construtoras. Fornecedor é nosso parceiro prioritário, fornecedor é nossa solução. Então, quando a gente muda o olhar e a gente cria um ambiente onde a gente propicia o ganha-ganha,
em todas as pontas, né, a gente começa a ter uma relação infinitamente mais sadia de resultado, né? E isso se dá quando a gente auxilia o setor de suprimentos, que tem sido, ao bem da verdade, o esteio da relação da cooperativa com as construtoras, né? A gente tem tido um relacionamento extraordinário com o setor de suprimentos, com os compradores das empresas. A gente tem uma relação importante com a engenharia, onde a gente leva, inclusive, produtos com soluções de novos métodos construtivos a partir, né, de soluções que os nossos fornecedores trazem. E, acima de tudo, né, quando a gente aproxima e cria uma relação muito além da compra e venda entre o dono das empresas fornecedoras e o dono das construtoras. Quando a gente faz essa turma entender que a possibilidade real de ganho em escala, porque o que a gente traz no conceito é a gente gerar escala de negócio para que, a partir da escala, o fornecedor ele entenda que ele precisa reduzir um pouco a sua margem para ganhar na escala, e o nosso cooperado, dono da construtora, obviamente ele tem a convicção e a clareza de que ele vai estar comprando um produto diferenciado, numa condição diferenciada e tendo um tratamento também diferenciado, porque aí envolve um monte de outras coisas, como priorização de entrega, como priorização de prazo, de pagamento, de condições, e um estreitamento na relação muito importante. A gente tem inúmeros casos aqui de fornecedores que entraram fornecendo um volume relativamente pequeno, mas que apostaram e acreditaram, e que hoje são fornecedores gigantes dentro da cooperativa. Muito bom. Quando você fala na cooperativa, você fala de levar uma ideia que dê resultado para quem for cooperado. No caso aqui em Alagoas, os donos de construtoras. Isso. Né? Assim, ou especificamente pessoa jurídica. Na verdade, caso, pessoa física também? Na realidade, a cooperativa, para ser cooperativa, ela tem que ser de pessoa física, né? A nossa cooperativa ela é de diretores das construtoras, mas a gente trouxe numa cláusulazinha de excepcionalidade também as construtoras para dentro do processo, que é para poder reforçar e fortalecer essa relação. Muito bom. A minha pergunta agora, minha curiosidade é sobre os desafios. Óbvio que para você conduzir uma cooperativa, conduzir um organismo vivo, todo mundo tem os seus desafios. Penso que um dos desafios grandes para você conduzir e chegar nesse nível é a questão cultural, de explicar, de mostrar a diferenciação entre as cooperativas comuns ou entre um trabalho desses que é meio já mais do mesmo, e a Coopercon não é o mais o mesmo. Qual o desafio do Marcos Vital em convencer, em atrair desde o primeiro momento, quando você pôs o pé na cooperativa? Desafio. Então, assim, tu não entrou para brincar, tu entrou para fazer acontecer. Fala pra gente como foi para você culturalmente convencer esses empresários que, diga-se de passagem, conscientes, bem posicionados economicamente, com opinião formada, e aí você chega com esse desafio, apesar do seu currículo ser muito bom, mas fala pra gente, como foi que você fez para trazer essa galera? É verdade, essa pergunta é extraordinária, Jair, porque é exatamente isso. Na verdade, eu até brinquei na apresentação da cooperativa da construção civil da Coopercon Alagoas em 2024, o tema de abertura da apresentação é desbloquear. Para que efetivamente o seu destrave, a gente desbloqueie. São sinônimos, viu? Exatamente. Mas tudo bem, eu permito ser desbloqueio, mas é destravo. O Marco chegou para destravar, desbloquear. E aí? Exatamente. Qual é o conceito? Né? Muita gente, porque na teoria é uma coisa muito simples. Né? Na verdade, o que é que a gente está propondo? A gente está propondo gerar escala, gerando escala, a gente reduz custo. Né? Mas na prática não é fácil. Na prática não é fácil porque, via de regra, você disse exatamente a palavra mágica. A gente tem gigantes, tem empresários aqui extremamente bem-sucedidos, pessoas que têm feito um trabalho absolutamente extraordinário, basta ver o sucesso que eles têm alcançado. Lógico. E, obviamente, alcançaram esse sucesso porque são competentes, porque têm uma relação extraordinária com os seus parceiros fornecedores, porque tem um volume de compra muito impactante. E, obviamente, qual foi o principal pulo do gato para poder fazer essa turma entender que o que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, e a cada dia a gente tenta aprimorar mais, não é concorrer
com a área de suprimento, não é concorrer com ele, com as relações de negócio que ele tem com seus fornecedores. É adicionar valor. E adicionar valor é mostrar a ele que ele compra muito, que ele tem um poder muito grande, mas que ele, somado a outras 40 e tantas construtoras, a gente está falando hoje, Elcio, de mais de 290 canteiros de obra. Caramba. Comprando pela parceria com a Coopercon Alagoas. Caramba. Então, na realidade, quando você gera uma escala dessa natureza, o teu fornecedor te olha de uma forma diferente. Sim. Né? Ele prioriza você, ele tem uma atenção diferenciada, porque aquilo impacta de forma significativa na receita, no faturamento dele, naquela região. Então, assim, a gente, só para você ter uma ideia, o maior cliente do Norte e Nordeste de uma cimenteira, uma das maiores cimenteiras do país, a segunda maior cimenteira do país, que está aí numa negociação, podendo chegar a ser a maior cimenteira, a gente é o maior cliente do Norte e Nordeste. Caramba. Então, assim, a gente tem empresas que fazem uma operação de corte e dobra de aço, onde a gente como cooperativa, a maior cliente deles do país. Então, assim, na realidade, essa escala, né, que a gente consegue gerar a partir do momento que a gente tem um grupo coeso, um grupo unido, onde o pessoal tem a percepção de valia, porque é inegável, né, que um empresário, uma construtora que tem uma história, uma estrada muito longa, que tem fornecedores que já estão com eles há 25, a 30 anos, esse cara naturalmente tem uma condição diferenciada. Ela é uma empresa pujante, uma empresa que compra muito, paga rigorosamente em dia, mas é adicionar valor, né? Não é dividir, é adicionar valor, é deixar claro que a gente está entregando para esses caras um valor muito além disso, né? A gente às vezes vê porque acontece, né, problemas de uma entrega, acontece às vezes um problema com um material numa obra. Quando esse construtor ele tem uma dificuldade dessa e ele vai ao fornecedor se queixar disso, uma coisa é ele ir só, Sim. Outra coisa é ele ir via Coopercon. Por quê? Porque o fornecedor, quando vê a gente atuando nesse momento, ele não olha ali para uma única construtora, um único canteiro de obra. Ele está enxergando ali que são 290 canteiros de obra, reivindicando para que ele efetivamente corrija aquele possível equívoco. Então, assim, o olhar, a atenção para a solução é infinitamente maior, também nesse sentido. Muito bom. Marcos, nesse campo de compras, né, de fornecedores, essa relação de aquisição, em que as partes, né, quem compra e quem vende, e é uma área que inevitavelmente cresce e que é vital para uma empresa, não é? Para que a empresa, toda empresa ela tem que ter o insumo, ela compra, ela vende e tal. E historicamente, eu vou tocar aqui num ponto bem delicado, mas aí é a vez de você, inclusive, mostrar a forma como a Coopercon faz para garantir o que para muita gente é difícil, que é a seriedade, a credibilidade nesse movimento de compra e venda. Historicamente, e aí eu estou falando do mundo afora, e talvez mais frequente no passado, porque o ser humano ele traz consigo umas coisas que a gente não consegue entender. Historicamente sempre tem os rolos, né? Aquela coisa do tomar lá da cá, do escondido, o cara faz de conta que comprou, manda um pedido por baixo dos panos, enfim. Existem inúmeras histórias no passado aí de pessoas que de repente ficaram ricas quando foram descobrir, enfim. Sem querer aprofundar nesse lado, mas trazendo à baila a questão do peso que dá para uma cooperativa ter esse aspecto de seriedade, de confiar, porque assim, comprador, ele tem uma fama por aí afora, né? Já teve, comprador e tal, e obviamente eu não estou aqui generalizando, pelo contrário, a gente sabe que tem muito homem de bem, muitas pessoas de bem, muitas pessoas que fazem o departamento comercial séria, compradores que trazem consigo, na índole, né, seriedade, enfim. Mas o trabalho da Coopercon, para mostrar para o empresário de que não, a gente está fazendo aqui um trabalho claro, transparente, seguro. Lógico, vocês passam de tempo, né, 2007 para cá, não é de ontem que nasceram, mas o pulo do gato para você vender e as pessoas acreditarem na seriedade da Coopercon. Fantástico, Zé. Isso é uma das coisas que é sempre subliminar, né? Todo mundo tem muito receio de tratar do tema.
eu acho que a Coopercon Alagoas ela se consolidou, né, dentre outras coisas, exatamente porque a transparência no processo, a gente vira, na verdade, se transforma num balizador de preço. E desde o início a gente sempre teve uma preocupação muito grande junto ao setor de suprimentos para deixar claro para o pessoal que a gente não entrava para substituir a área de suprimento, ao contrário. Ao contrário, a gente é o maior aliado, tanto é que assim, hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação extraordinária com os compradores das empresas, os chefes, os gerentes de suprimento, justamente porque a gente se coloca ao lado deles no sentido de auxiliar essa turma, né, num trabalho que é extraordinário, é importante para qualquer empresa. E, obviamente, que como a cooperativa ela faz a macronegociação, pelo peso e pelo porte que a gente tem quando se apresenta com 47 construtoras, 48 construtoras, e mais de 290 canteiros de obra, o que é que a gente está sinalizando tanto para o mercado, né, e aí de uma forma muito absolutamente objetiva, que dá uma tranquilidade e uma transparência muito grande, inclusive para o dono da construtora, é que ali a gente criou e estabeleceu um preço de referência. Então imagine o seguinte, né? Tem um item que o mercado como um todo ele negocia, né? Uma commodity, né? Como o saco de cimento. Todo mundo negocia o saco de cimento, uns compram um pouco mais, tem um certo preço, outros compram um pouco menos, tem um outro determinado preço. A cooperativa, quando entra nesse segmento, só para você ter uma ideia, que negócio bacana, já isso, ao longo dos anos, o que é que veio a acontecer, quando chega um fornecedor de fora, ele não se apresenta a um comprador de uma construtora dizendo: o meu cimento é mais barato do que o fornecedor tal. Ele diz assim: o meu cimento é mais barato do que o da cooperativa. Porque a referência, entendi. O preço de referência virou o preço da cooperativa. O peso do trabalho que a cooperativa vem fazendo chegou nesse nível. Exatamente. Então, o camarada, o parâmetro é o seguinte: eu estou aqui, um negócio bom, é mais barato do que o da cooperativa. Exato. Caramba. Virou o Bombril, né? Na verdade, virou Bombril. Né? Então, assim, exatamente. Quando o cara fala não é na esponja de aço, o cara fala no Bombril. Com certeza. Quando você fala no preço do cimento no mercado da construção civil de Alagoas, a referência é o preço da cooperativa. Então, assim, isso é um trabalho absolutamente extraordinário, né? Um trabalho a várias mãos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente, se não fosse a confiança, né? Sim. E aí eu vou resgatar um pouquinho aqui, tá, Jéssica? Porque é fundamental que se resgate, tá? O esforço, né, lá atrás das pessoas que pensaram esse movimento, e que obviamente deságua no que ele é hoje, mas assim, o esforço, Sim. por exemplo, do Ronald Vasco, quando presidente da ADEME, em entender a importância de criar uma diretoria na ADEME de compra cooperada, para efetivamente pensar na negociação em escala. E aí, na sequência, né, a partir da criação de uma diretoria de compra cooperada, o Felipe Cavalcante, ainda também como presidente da ADEME, entende a importância de dar a essa ideia, ele dá a ela um formato de negócio, porque a cooperativa ela deixa de ser uma entidade de classe, ela vira quase que uma empresa. Sim. Porque o tom de negócio da gente é muito forte. Então aí vem Felipe Cavalcante, colocando uma pessoa que carregou o piano, né? Eu brinco muito, Zé Carlos Mendonça, foi o primeiro presidente da cooperativa, é um cara que carregou o piano, pegou na aba, ainda num negócio muito incipiente, a gente numa luta muito grande para fazer dar certo. Depois de Zé Carlos Mendonça veio, a época era o executivo da Norcon, era o Álvaro Dantas, o segundo presidente, também ainda num momento difícil. Depois veio o Hélio Abreu como presidente, aí passou 6 anos, fez um mandato extraordinário, trazendo essa cultura da questão do planejamento estratégico, e aí foi quando a gente realmente deu um grande salto, né? Porque você pensa estrategicamente um negócio que até então a gente vinha tirando ela do chão, era na dificuldade e tal. Sim. A gente dá o grande salto com o Hélio, depois vem o Delman consolidando o trabalho do Hélio e fazendo a gente chegar pela primeira vez na liderança nacional, né? A gente pensava, nos planejamentos estratégicos, quando a gente dizia: Marcos, o que é que vocês querem ser, né? Eu quero ser quando crescer, como você chora, né? Eu não cresci muito, sou pequenininho. Mas assim, o que é que você quer ser quando crescer? E eu dizia: a gente quer ser a maior cooperativa do Brasil. Às vezes o pessoal ria, né? Porque a grande referência da gente sempre foi a cooperativa do Ceará, mas o sonho de ser a maior do Brasil não era
pelo o simples motivo de querer superar ninguém. Era apenas porque a gente entendia que um trabalho bem feito, consistente, ele podia levar a gente a um tamanho que a gente não tinha noção. Boa. Depois aí do Delman, a gente tem o Osman Ramírez como presidente, e aí já está no segundo mandato, está do meio para o final do segundo mandato. É o atual. Consolidando, é o atual presidente do Conselho da Cooperativa, consolidando, né, com toda a diretoria, com todos os integrantes do Conselho, dando um suporte absolutamente extraordinário. E eu brinco muito, tá, Jair, que o Osman, como presidente da cooperativa e o diretor, né, da Telezil, um dos diretores da Telezil, eu brinco muito o seguinte, que a Telezil, o Osman, o Alfredo, o Gaspar, eles têm uma pegada com a cooperativa que é absolutamente extraordinário, que é assim, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Verdade. Então, assim, eles são a empresa que mais compraram na cooperativa ao longo dos últimos 17, 18 anos, né? E continuam sendo a empresa que mais compra na cooperativa ano a ano. Então, assim, na hora que você é líder, que você é presidente de uma cooperativa, que você está na linha de frente e você mostra efetivamente, com número, o resultado desse trabalho, não tem quem não acompanhe. Até porque, né, se tem uma coisa que a Telezil é competente, é em fazer negociação. Entendi. E se ela faz essas negociações via cooperativa, é porque efetivamente esses caras estão fazendo com vantagem, estão obtendo resultado. Né? E serve de exemplo para tantas outras, sem dúvida nenhuma, para todos os cooperados e os interessados. Vou fazer uma pergunta meio elementar, que me surgiu agora, você falando a curiosidade. Num trabalho como esse, que o preço da cooperativa passa a ser uma referência, vou falar do saco de cimento. Sim. Tem construtoras maiores, as menores, enfim, né? Varia de tamanho, de capacidade econômica. Se eu sou um construtor, uma conjectura eu farei aqui, eu sou um construtor, mas sou um construtor pequeno. Primeira pergunta, eu estou todo registrado, eu tenho a minha obra, mas eu estou tímido ainda, estou começando ali, eu posso ser um cooperado? Vamos lá, pode sim. A gente tem construtoras de porte pequeno, porte médio, porte grande, né? Gigantes aqui do estado. Conceitualmente, tem algumas situações que é importante a gente, na verdade, na avaliação da vinda deles, até para entender se o volume de compra justifica eles estarem dentro, porque tem um custo de adesão, então, assim, essa conta tem que fechar. Mas, assim, a gente tem casos excepcionais. E a parte interessante, já que você colocou, é exatamente o seguinte: proporcionalmente, a grande empresa, a redução de custo que a gente impõe a ela é relativamente pequena. Por quê? Porque o cara já compra numa condição excepcional. Entendi. Então, percentualmente, o que a gente consegue reduzir é relativamente pouco. Mas o volume na escala vira um volume gigante. O pequeno, o médio e o pequeno, o que é que acontece? A diferença percentual é muito grande, né? O que a gente consegue reduzir em termos de custo. No entanto, o volume não é tão grande, porque o volume de compra dele é rigorosamente pouco. Daí a pergunta, que o saco de cimento, o preço do saco de cimento, que é um produto commodity, da grande construtora, o mesmo preço vai ser para mim, que sou pequeno? Se tiver dentro da cooperativa, sim. Se tiver, é isso que eu ia dizer. Essa é a grande sacada. Boa, entendi. Esse é o grande negócio. A linha de corte ali, ela é para todos. Exatamente. É condição sine qua non até para poder a gente ter efetivamente o benefício do movimento, né, cooperativista, ele ser absolutamente ter a valia de que tem que ter. Essa é a condição sine qua non. O cooperado, quando entra, ele não olha para uma construtora pelo porte dela. Ele, quando cadastra uma construtora da cooperativa, ele cadastra construtora tal, COP 01, COP 02, porque quando ele vai para uma negociação, ele sabe que o que importa é o volume global. Tá? Boa. Isso é absolutamente importante. Tem uma outra situação, Jair, que é muito importante também, que eu já traga para você, que é essa situação. Assim, você me perguntou há pouco tempo atrás qual era um dos principais segredos, né, da cooperativa chegar ao tamanho que chega, entregar o que entrega. E eu diria a você o seguinte: eu sempre coloco isso de uma forma muito contundente, porque isso é absolutamente o grande segredo da Coopercon Alagoas, tá? É a equipe.
A gente tem uma equipe pequena. Na Copercon Alagoas sou eu como executivo, tem a Larissa, que é o nosso braço operacional, a pessoa que faz a operação da cooperativa rodar. E é uma pessoa absolutamente abnegada, comprometida e com uma entrega absolutamente extraordinária. Aproveito para mandar um abraço para ela, eu a conheci e inclusive ela tá para fazer um podcast também. Brincadeira, Larissa. Mas é brincadeira, tímida. Pode ser verdade. Não, é tímida podcast, olha que coisa massa, entendeu? Já tá lançada a proposta. Um abraço para você e parabéns pelo trabalho, não só pelo que o Marcos Vital vem falando, mas pelo que a gente percebe e vem fazendo. Parabéns mesmo. É impressionante. Ela e a Luciana, que entrou há pouco tempo também no time. Eu conheci a Luciana também. Ela que entrou agora há pouco tempo no time, mas assim, Um abraço, Luciana. Elas duas dão um suporte absolutamente extraordinário. A operação da cooperativa é uma operação enxutíssima, né? Para quem tem uma operação com 50 e tantos fornecedores, 40 e tantos construtores, 290 canteiros de obra. E ter duas pessoas para fazer a operação disso é absolutamente muito extraordinário. Boa, esse é um dos segredos, né, que você coloca e tá de parabéns. Eu acho que quando a gente reconhece as origens, os porquês das coisas, as coisas facilitam e fluem melhor. Eu digo mesmo, né, não é o momento, mas eu faço apenas um registro. Eu tenho hoje aqui na Destrava um time. Eu hoje estou conduzindo e, assim, óbvio que eu tenho uma paixão incrível pelo que faço, mas se não for o time, velho, se não for essa galera aqui, mesmo. Uma galera jovem, que está chegando, que tem uma visão, que me ajuda, que me dá esse suporte, principalmente nessa questão do digital, que é um oceano, né? Oceano imenso, e aí vale a pena frisar de que se não for o time, se não for a galera junto, a gente, né? Nada à toa, eu de repente não chega no Porto Seguro. Então, você tem um controle de número fantástico. Olha, gente, eu tive a oportunidade pela segunda vez de ver a apresentação do Marcos na cooperativa e é assim, bem interessante e a preocupação, a prudência dele ter esses números de forma cumulativa. Então você pega lá os números de 2007, 2008 e vai evoluindo. Isso é bom porque tem memória, é os números que inclusive ele expõe para quem chega. A pergunta é, esse salto, olha, você teve 5 saltos. Aí o primeiro colocado, reconhecida, né? A primeira vez, a segunda, a terceira. Eu fiquei curioso agora pelas duas. Você esteve aqui quando você estava no terceiro colocado. O que fez você pular para o quarto, ou seja, no Brasil ser reconhecido como uma cooperativa que lidera em resultados e tudo mais, e você pular do quarto para o quinto? O que fez isso? O que fez acontecer? Na realidade, sabe, Jailson, assim, eu brinco muito o seguinte, chegar à liderança é um exercício absolutamente difícil, né? Você chegar, principalmente saindo de um estado que é o segundo menor da federação, com um número rigorosamente pequeno de construtores, nós estamos falando em hoje 48, mas a gente, quando atingiu a liderança, a gente tinha 32 construtoras no país. No estado. 32 construtoras no estado, a liderança como cooperativa da construção civil no Brasil. Né? A gente chegou quando tinha 32 construtoras, em 19. Chegar à liderança é muito difícil, né? Foi um esforço hercúleo, né? A gente chegar lá, é muito braço, é muita dedicação, é muito chão para a gente chegar lá. Mas se manter é ainda mais difícil. É ainda mais difícil. Isso é feito piscina, né? E a parte bacana, sabe qual é, Gelson? É que mais me orgulha é que assim, a gente hoje é reconhecidamente uma cooperativa que compartilha com todos, sem exceção. Boa. A gente compartilha conhecimento. A cooperativa de Alagoas, eu como executivo da Copercon Alagoas, só para você ter uma ideia, eu já tive a oportunidade de apresentar o nosso modelo de negócio em mais de 10, 12 cidades no Brasil. A gente já foi convidado para apresentar no Rio de Janeiro, na FIEG, no Sinduscon de São Paulo, no Sinduscon do Rio Grande do Sul, em Goiás, no Ceará, no Piauí, no Maranhão, em Belém do Pará. Então, assim, a gente já rodou em Recife, na Bahia, e aí o que é que acontece? Recentemente, uma das coisas que mais nos orgulha é que a turma tem vindo para cá, para Alagoas, beber da fonte. E aí beber da fonte é o seguinte, entender o sucesso da nossa cooperativa e fazer quase que um copiou-colou. Então, assim, a turma contrata... Que massa! A turma que é o nosso contador, nosso advogado, o cara que desenvolve o site, o cara que desenvolve o sistema,
Só não levou o executivo. Não, era isso que eu ia perguntar. Veja só, gente, isso é uma lição. Isso é uma lição para todos nós que estão no mercado de trabalho, que tem negócio, que está no mundo, que está na vida. É muito comum as pessoas terem medo de ensinar, medo de passar o conhecimento, seguram para si. Tem aquela síndrome de que, caramba, vai tomar meu lugar, eu não vou passar, a história do pulo do gato, isso já foi muito, né, no passado foi mais frequente ainda. Hoje, com a globalização e com a abertura dos canais, muita gente vai lá e contrata a Alexa ou contrata o Google, ele diz tudo. Mas assim, pessoa a pessoa, ter a coragem e ter essa disposição de passar o que sabe, é um caso diferenciado. Minha pergunta é, você nunca teve medo não de passarem a perna em você e você ir alguém tomar o lugar e tal, e pegar o que você sabe e tudo? Nunca teve medo? Cara, nunca. Pelo contrário. Você sabe o que é que eu apregou nesse ambiente da gente de cooperativa da construção civil? Eu tenho dito, inclusive, isso, que assim, uma das mais gratas surpresas ultimamente tem sido a Coopercon da Bahia. Eles pegaram exatamente a forma e o modelo, eles contrataram um executivo, um cara absolutamente diferenciado. Esse cara, no primeiro ano que a cooperativa da Bahia retomou a atividade, ele já era a quarta maior cooperativa, e no segundo ano ele é a segunda maior cooperativa. Caraca! O discípulo, olha só. É isso. E você sabe o que é que eu digo no ambiente da gente o tempo todo? Sim. Que eu não vejo a hora da Bahia virar a maior do Brasil. Você sabe por quê, Gelson? Porque assim, para o movimento, não tem nada mais importante. Porque, Perfeito. Primeiro, a Bahia é um estado pujante. Putz, é um país, um né? PIB gigantesco. Top. Imagina o peso que vai dar o movimento ter uma cooperativa como a da Bahia como a maior do Brasil. Porque Alagoas é o seguinte, às vezes suscita dúvida, né? Alagoas, a maior do Brasil, como assim? Como né? assim? É um estado tão pequeno. Mas, gente, é porque o cara é brabo mesmo. Esses caras que tem 1,70 m, entendeu? 60. Porra, começo e 10, porra. Sabe nem fazer amizade. Esses caras que tem amizade. 1,60 m é foda. Eles aproveitam também assim, também aqui. Eu me vingo na competência, eu boto pra lascar. Eu conheço, cara, uns caras de 1,60 m que é gigante, viu? Cara. Eu sou fã. Quando não é assim, é brabo. Brabo. Eu tive um comprador, velho. Aí, início dos anos, sei lá, 98, 99, eu tinha um comprador. Não vou citar o nome dele aqui, de repente ele aparece aí, vai descobrir, eu vou contar os podres dele aqui. E ele tinha, assim, uma altura, né, diferenciada, assim. Mas o cara era brabo. Ele era brabo. Agora, um excelente profissional. Só que ele, porra, na época ele também passou do tempo, passou do ponto. Ele era brabo demais. Ele dizia, ô, Bernardo não, meu amigo. Por que é que tu é assim? Rapaz, ele queria brigar até com o presidente. Eu digo, calma, irmão. Mas era para compensar e tal. Brincadeiras à parte, eu inclusive sei que não é assim. O coração é muito bom. Mas assim, Marcos Vital prova para que veio. E aí nada a ver com a estatura, mas assim, a competência. Experiência de vida. Isso. Conta, não é? Sem dúvida. Ô, Marcos, fazendo um parênteses aqui, eu já estou fazendo 52 anos. A vantagem para nós, que passamos dos 30 aí faz uns dias, a experiência não conta. Fala para nós aí. Experiência de vida, o que tu viveu, a tua experiência na Casa Lavor, na vida pública, ou outras atividades que tu fez, que tu não vai nem contar aqui, senão o podcast fica demorado demais. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Fala da experiência de vida para os nossos seguidores. Eu acho que a gente vai ganhando, né, em experiência e maturidade, acima de tudo. A gente vai tendo a percepção, e talvez isso seja, na minha vida, Jaelson, o maior legado de ensinamento, né, que foi o dia que eu descobri que errava. Boa. Porque isso não é fácil. Não. Você admitir que erra, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Mas foi o maior salto que eu dei na minha vida, foi no dia que eu descobri claramente que eu errava. É muito fácil você botar a culpa nos outros na hora que você comete um erro. Mas assim, na hora que eu descobri que errava, e eu, massa, graças a Deus, eu aprendi muito com isso, né? Botei o joelho no chão, me penitenciei dos erros e procurei efetivamente não errar. A partir daí eu errar menos, né? Mas acima de tudo, eu acho que também tem que ter exatamente o que você disse. Tem que ter, primeiro, um suporte muito grande, familiar, né? Eu tenho, graças a Deus, uma família absolutamente incrível. Pais, esposa, filhos, que me dão esse suporte extraordinário para poder chegar, né, e ter a tranquilidade de continuar entregando resultados importantes. E, obviamente, acima de tudo, ter uma equipe de trabalho abnegada e comprometida como a gente tem. Então, assim, eu tenho um time lá que não mede esforço. Eu me lembro, em pandemia, a turma
com dificuldade, passando pela própria Covid, mas entregando um resultado absolutamente extraordinário. Então, assim... Que bom. Então, a experiência conta, não conta? Muita. Você não vai responder agora. Me conta como é quando a pessoa faz 52 anos. Não, mas depois você diz. Eu já vou por 60 esse ano. Esse ano eu vou por 60. Eu quero depois, aí vamos fazer um podcast extra, sem estar gravando, você vai dizer como é fazer 52. Eu tô meio aliado, assim, né? Como é esse momento novo. É bom. Eu vou fazer 60 e eu digo a você que você Caraca, que massa, velho. Que massa. A natureza tem lhe ajudado, viu? Você tem sido bondosa com você. É isso. É isso. Mas, Marcos, sobre a cooperativa, vamos lá. Alagoas, como você bem colocou, é um estado, né, em termos de tamanho, um estado pequeno, mas algumas coisas têm favorecido o mercado da construção civil, né? A gente vê que, poxa, Maceió, pelo menos, a construção não para, gira, muita coisa nova vindo, inclusive no estado, áreas que estão florescendo, se destacando como, sei lá, São Miguel dos Milagres e outras cidades e lugares. Fala pra gente sobre as perspectivas. Você que está mergulhado nesse cenário, né, convive aí com os empresários, construtores, fornecedores, enfim, ninguém melhor que você para estar... Podemos ser otimistas, continuar sendo otimista? A construção civil, ela tende a crescer, tem mais espaço? Como é que você enxerga isso? Eu sou um otimista inveterado, eu diria, né? Boa. Porque, assim, eu acho que a gente tem que efetivamente ter a percepção de que com trabalho, acordando cedo e dormindo tarde trabalhando, Boa. Você vai alcançar o seu resultado e objetivo. O estado de Alagoas, você tocou num ponto absolutamente crucial, né? A gente tem algumas situações no cenário, no macro cenário de Alagoas, que tem, ao longo de alguns anos, né, tem nos favorecido imensamente, né? A gente tem, se ao bem da verdade a gente perceber aí, a gente tem um trabalho extremamente forte, né, no desenvolvimento do turismo nesse estado. Então, assim, o turismo se desenvolvendo, ele traz com isso uma série de outros investimentos, seja na infraestrutura, seja na área de saneamento, e a gente também tem na área de saneamento as primeiras PPPs, né, de saneamento do país, o que levou inclusive a reinvestimentos em PPPs aqui. Aí um volume de recurso muito alto, né, nesse segmento. A gente tem o que, de uma forma ou de outra, foi uma catástrofe, uma catástrofe, talvez uma das maiores ambientais em área urbana do mundo. Ela, de uma forma ou de outra, ela também se reverte para investimento no setor imobiliário, porque precisa de relocação. E esse recurso de relocação, ela vem para o setor imobiliário, vem para a construção de novos empreendimentos, ela vem para o desenvolvimento de novas áreas, né? E com o turismo, como você disse, né, a gente tem a expansão imobiliária na região norte, a expansão imobiliária na região sul. O estado está num momento único, e eu acredito honestamente que a gente tem ainda, pelo menos aí, a gente também tem um diferencial, tá, Jair? Que isso também eu não posso jamais esquecer, que é a capacidade e a qualidade do empreendedor, do investidor, da construção civil local. Se você olhar, a qualidade dos empreendimentos que nós temos nesse estado é absolutamente diferenciada. O que nos levou, inclusive, à liderança em valor de metro quadrado no Nordeste. Né? Hoje nós temos o metro quadrado mais alto do Nordeste. Isso é dito, e assim, tem gente que critica, então não entende, pelo menos, né? Pô, mas como é que pode? Você tem aí um metro quadrado chegando, beirando, ou até às vezes mais do que em Jardins, ou nas áreas nobres de São Paulo, das grandes metrópoles. E, cara, há quem diga que isso gera uma descompensação também no mercado, enfim. Pela tua experiência, isso é bom ou ruim para nós? Isso é excepcional, Gerson. Na verdade, o que é que acontece? Isso tem sido uma luta antiga do setor para efetivamente entregar um produto diferenciado. O que é que faz valer ou aumentar ou melhorar o valor de metro quadrado? É o que o construtor alagoano entrega. Se você pegar um empreendimento, né, de médio padrão aqui, com o que está sendo entregue num empreendimento de médio padrão aqui, ele é considerado alto padrão em várias cidades do Nordeste. Várias. Diga-se de passagem, Marcos, minha esposa Renata Gomes, ela é uma engenheira e ela atua nesse mercado.
Inclusive, eu sou o filmmaker dela e sou o marketing. Por isso que eu tô falando. Tô brincando. Claro. Renata Gomes, ela tem feito um trabalho legal aí na área da engenharia e atua numa grande construtora que realmente a gente pôde constatar a qualidade, não somente aqui ela trabalha, outras também, mas de qualidade excepcional. Sem né? dúvida. E ela está, inclusive, na área da qualidade, se posicionando, fiscalizando, vendo, identificando as patologias, aquilo que realmente pode gerar, comprometer a entrega e a satisfação do cliente. Então, a Renata ela tem feito um trabalho excepcional nesse sentido e de um aprendizado enorme e de crescimento que desemboca no que você está falando. Se o metro quadrado é mais caro, mas, em consequência, a base é a qualidade. Sem dúvida. Não é? Então, assim, o projeto em si, alguns projetos arrojados, você vê hoje prédios em Maceió que, caramba, os caras estão indo buscar fora ideias, inspirações, Dubai, Barcelona, enfim, nos grandes centros e trazendo para cá. Isso é uma coisa muito interessante e eu acho que ainda tem muito terreno baldio, ainda muito lugar para construir, para comprar saco de cimento intermediado pela Coopercon. Exatamente, não é isso? Exatamente. Temos um caminho, um chão aí muito produtivo. Ainda falando de número, quando a gente abre lá o teu dashboard, lá, aqueles números, cara, é impressionante. Você podia fazer um resumo, por exemplo, dos últimos números, ou pelo menos assim, por alto, né? Desse crescimento. Se você pegar o primeiro lugar, a liderança, no momento que foi eleito, que foi considerado o quarto momento, para o quinto, esse salto de lá para cá, assim, em média, ou percentuais, assim, quanto cresceu para justificar um trabalho tão pujante e tão eficaz da Coopercon? O que eu costumo dizer é o seguinte, tá, Jailson? Assim, os números da cooperativa da Construção Civil de Alagoas, eles realmente impressionam. Né? A gente que está dentro, que vivencia o dia a dia... Começou a mostrar os números lá, daqui a pouco eu não entendi mais os números, fiquei meio vesgo. Muito bom, por sinal. Quando a gente fala num acumulado dos 17 anos de trabalho da cooperativa, a gente está falando em alguma coisa maior do que 14 milhões de sacos de cimento, 14 milhões e 700 mil sacos de cimento. A gente está falando aí, Jailson, de mais de 23.300 carretas de 560 sacos de cimento. É um número grande aqui ou em qualquer canto do mundo. Então, Sim. Na realidade, esse crescimento que tem sido absolutamente consistente, é um crescimento com pé no chão. A gente tem tido, inclusive, uma situação muito interessante, que é assim, no ano que a gente cresce muito pouco, né? O ano passado, o ano de 22 em relação a 23, o crescimento é relativamente pequeno, o crescimento nominal é relativamente pequeno. No entanto, a gente tem crescimento real, porque assim, tem muitos itens que tiveram redução de custo. A gente conseguiu intermediar numa condição ainda melhor do que intermediava o ano anterior. O crescimento percentual, porque ele é nominal, normalmente ele não aparece, né, tão forte, mas quando você vai para o crescimento de item intermediado, esse crescimento vira significativo. Então, assim, o que nos mantém, na verdade, né, pelo 5º ano consecutivo, como a maior do Brasil. Então, assim, é absolutamente extraordinário essa entrega e esse resultado, porque a gente que é daqui, que está no dia a dia, está no braçal, né, operando esse negócio, a gente se impressiona. Realmente, quando a gente fecha Muito bom. um mês, uma negociação, a gente fica impressionado. Muito bom. E mais interessante ainda é você ter a oportunidade de ter uma audiência, uma reunião com o Marcos e ele apresentar os números. A apresentação realmente principalmente quem é da área vai entender fácil e rápido, porque tem a ver com a linguagem, ela fica comum para quem é da área, mas é interessante e é importante ver. Aqui no podcast, no nosso TheCast, a gente está fazendo um resumo, um overview, assim, bem por alto, para mostrar a importância, a existência e o papel da Coopercon, mas pessoalmente é outra pegada. Aproveitando aqui e mandando um abraço para a gente que está assistindo aí, que estamos ao vivo, viu? Estamos ao vivo para o Brasil todo. Lucas Firma, que está assistindo a gente aí. Esse é campeão. O cara é brabo, né? Gigante. Um abraço, Lucas, para você. Também ele tem feito um trabalho legal aí com as Alt. Gigante. Né? Fornecedor Coopercon. Fornecedor Coopercon, né? Que massa, velho. Levamos as Alt lá para dentro. O Lucas e o Rodrigo estão fazendo um trabalho diferenciadíssimo. Não, é um cara de uma visão. E assim, eu penso que Lucas com as Alt e o Rodrigo junto também
ali é o início de uma jornada. Esses caras vão dar uma voada ainda. Sem dúvida nenhuma. É impressionante. E a ligação dele, das Alti com o mercado da construção tem se destacado, né? Tem tido uma aceitação, isso é muito bom. O feedback que eu tenho recebido de algumas construtoras que já estão atuando com eles é absolutamente extraordinário. A turma toda muito satisfeita com o resultado, com a entrega. E eu não tenho dúvida. A gente tem se esmerado, né? Já, assim, trazer gente do naipe deles para lá para dentro da parceria. É bom. E é essa pergunta que eu vou fazer, esse ponto que eu quero refletir. O cooperado, ou quem queira, ou quem tenha sentido fazer parte da Coopercon, além do carro-chefe, que é redução de custo, no ato, no movimento, na movimentação da compra, além disso, o que me justificaria eu entrar na Coopercon? Assim, o que eu tenho mais de benefício? Passa para a gente assim mais apurado. Desperta o desejo aí, de forma, né, como você sempre faz muito bem, real, do que ela oferece. O que a Coopercon oferece para eu olhar assim e dizer, porra, não apenas esses números bonitos, mas isso me encanta. Eu quero fazer parte desse rol aí. Bacana, Jailson. Obrigado pela oportunidade de estar colocando isso de uma forma clara, né? Porque assim, via de regra, todo mundo vai atrás da vantagem da redução de custo. Né? Sim. E é natural, todo mundo é legítimo, né? Até porque se você tirar isso, você esvazia. Exatamente. Né? Tudo bem, mas não é só isso. Exatamente. É extremamente legítimo, mas o que a gente entrega é muito mais. Né? A gente, na cooperativa, a gente tem conseguido entregar uma coisa que move o mundo hoje, que é informação. Então, assim, imagina você o seguinte, você está como comprador num grupo com 67 compradores, onde as dores são basicamente as mesmas e que muitas vezes esses caras não têm a quem recorrer na hora que ele precisa de um fornecedor de um determinado insumo que às vezes nem está dentro da cooperativa. Sim. Ele no grupo, ele coloca, imediatamente aparece 3, 4, 5 sugestões. Que massa, velho. De network, de relacionamento e de fornecedores que os caras já compram exatamente com aquela mesma pegada e aquele mesmo olhar que você acabou de colocar, que eu procuro ter, que a gente não está ali para omitir informação, a gente está ali para trocar experiência e tal. Isso, da mesma forma, no grupo de engenharia e, por incrível que pareça, da mesma forma no grupo dos donos das construtoras. Que massa. Então, assim, ali o ambiente, porque cada empreendimento, cada construtora tem as suas peculiaridades, né? Aquela questão de você ter a área, né, que você escolhe para fazer o seu empreendimento, o projeto e tal. Eles têm toda uma ambiência de concorrência, mas, na verdade, na redução de custo, todo mundo está irmanado. A gente ali está para entregar aos caras a redução de custo. E redução de custo não importa, né, se você é meu concorrente ou não. Você ali, o objetivo é um só. Então, não importa a tua religião. Exatamente. Então, assim, a gente tem conseguido entregar isso, né? E mais, eu vou até um pouco além, né? Assim, quando você tem uma dor, né? Como eu já até tratei anteriormente. Você tem uma dor, você teve um problema com o fornecedor. E naquele problema, se você for resolver individualmente, é você e o fornecedor. Ou, na verdade, você é mais um cliente e o fornecedor é mais um fornecedor. Na hora que você envolve a cooperativa, o olhar do fornecedor para o problema ele muda, porque ali tem 48 construtoras, ali tem mais de 290 canteiros de obra e ele não vai poder ou querer ter nenhum tipo de insatisfação e intercorrência com quem quer que seja, porque ele sabe que aquilo pode danificar a imagem dele em relação a todo o grupo. Né? Então, assim, o olhar é diferente desde a negociação, mas também é diferente para qualquer intercorrência, porque intercorrência todos nós estamos absolutamente suscetíveis. Perfeito, então, assim, mas o tratamento, e a gente tem inúmeros casos nesse sentido, quando a cooperativa atua, quando ela entra nesse processo, ela entra com um olhar de solução muito mais ágil, muito mais rápido e muito mais parceiro, porque a gente não entra para criar problema, a gente entra para trazer solução. Boa. Isso é uma coisa muito bacana. Muito bom. Você já declarou aqui, com toda, né, e tem provado isso ao longo da sua gestão e da vida, que divide e passa seus conhecimentos, e aí quem chega, outras cooperativas do Brasil e tal, isso é muito legal, isso faz a diferença. E aí eu descubro o Marcos Vital palestrante, que tem andado aí dando palestra, entendeu? O cara que distribui aí o conhecimento e tal. Fala um pouquinho dessa parte. Já tivesse em alguns estados, já tivesse falando, né, dos projetos, das ideias, dos cases de sucesso e tal.
Fala aí dessa tua trajetória, qual foi desse tempo que tu tá na gestão? Bacana, Gerson. Isso é muito gratificante. Isso é talvez uma das coisas mais gratificantes que eu acredito que tenha me dado profissionalmente como experiência de vida, né? Porque assim, enquanto Copercom Alagoas, né, a gente teve a oportunidade de disseminar esse modelo de negócio em vários estados. A gente foi para muitas cooperativas e a gente já teve também a oportunidade de trazer muito executivo de cooperativa. Agora, recentemente, eu estava com o executivo da cooperativa da Bahia, passou 2 dias aqui. Boa. Há pouco tempo também com o executivo da cooperativa do Distrito Federal, também aqui com a gente já teve a oportunidade de ter o pessoal executivo da Copercom da Paraíba. Então, assim, a gente tem uma troca muito rica de experiência, a gente mostrando como é o modelo da gente, e eu vou muito a esses ambientes também fazer. Mas, recentemente, nós tivemos um convite que foi extremamente importante, impactante para a gente, que foi apresentar esse modelo de negócio, e aí não só da Copercom Alagoas, mas da Copercom Brasil, né? A convite do presidente Sérgio Macedo, o atual presidente da Copercom Brasil, e tive a oportunidade de dividir o painel com o Marco Lago, que é o nosso vice-presidente da Copercom Brasil, com o diretor comercial da CSN Cimentos, o Eduardo Salles, e com o diretor comercial também da Sangoban. E aí foi um ambiente muito rico, né? Durante o ENIC, que é o principal encontro da indústria da construção, por ocasião lá da FEICOM. Então a gente fez esse painel, foi extraordinário, muitos e muitos diretores de indústria, porque eles estavam participando da FEICOM, eles vieram assistir o painel esse ano agora. Que massa, cara, que massa. No mês de abril, né? Sim. E também a gente teve agora recentemente um convite da Federação da Indústria da Bahia, por ocasião de um evento também muito importante de construção que vai ter agora no mês de final de julho, início de agosto. O painel vai ser no dia 1º de agosto, lá na Bahia. A gente vai também fazer uma apresentação da Copercom Brasil e trocar um pouco de experiência sobre o modelo Alagoas. E isso tem sido extremamente rico, né? Essa participação da gente, essa atuação da gente, o quanto a gente se irmana com as próprias entidades locais. Só para você ter uma ideia, a gente tem no nosso conselho de administração, a gente tem o atual presidente da ADEME, o Marcelo, que é uma pessoa que a gente tem assim, uma relação extraordinária. A gente tem uma parceria muito grande com a ADEME, com o próprio Sinduscom, que hoje é presidido pelo Zezinho Nogueira, que até bem pouco tempo era o Alfredo Breda, que é sócio do atual presidente da Copercom. Então, assim, a relação institucional é extraordinária, né? A gente trata isso de uma forma muito bacana. Inclusive, foi na própria ADEME, numa consultoria que a gente prestou à ADEME, que eu conheci o meu sócio da Desco Consultoria. Boa. Vou deixar aqui o gostinho, porque eu quero que o Marcos volte, entendeu? O convidado, quando é bom, ele vem uma vez, vem duas, vem três, vem quatro. Então eu deixo, seguro um pouquinho. Ele vai falar um pouquinho sobre a Desco, mas, cara, você falando aí das palestras, dessa sua... e aí também dessa irmandade, com o Sinduscom e com a ADEME, cara, isso é uma prova de civilidade, entendeu? Eu digo isso porque, caramba, velho, o mundo vive tão em guerra, é um pé de guerra, o cara quando tá aqui, aí o outro é o ciúme aqui, o ciúme ali e tal, e eu não vejo vantagem nisso, mas é um fato que acontece. E no seu caso aí, você tá transitando nesse meio, né, de modo legal, com cada presidente, com cada um desses, você tá de parabéns, os demais também, que assim que os preside também, tanto o Sinduscom como a ADEME. Eu acho que isso é uma lição de civilidade, e então assim, é muito legal. Eu fico com vontade de dizer assim, pô, tu é um estadista, por que tu não se candidata? Não, se candidata não. Já pensou em se candidatar? 2024, nunca, eleição, nunca. cara. É interessante, né? Eu transitei na gestão pública, né? Eu tive como presidente de um órgão importante como o DR durante 4 anos, da minha vida, 2010 a 2013, onde talvez uma das principais condições que eu tenha solicitado ao governador à época era não me filiar a partido político. Caramba, meu irmão, tá perdendo, a gente tá perdendo, cara. Eu entendo que a gente é um executivo da iniciativa privada que foi prestar um serviço ao nosso estado. Então eu tive uma passagem no DR, inclusive assim, a gente está vivendo aí esse ambiente
terrível da catástrofe no Rio Grande do Sul. Cara, fale não. E pelo DR, eu era presidente do órgão naquela catástrofe em 2010, que aconteceu em Alagoas. Sim, então cara. o DR deu uma contribuição extraordinária durante aquela catástrofe, recuperando inúmeras pontes, inúmeras rodovias, por ocasião daquela cheia de 2010. Imagina, a gente teve cara. lá... E você naquela ocasião não pensou eu também ser candidato a nada? Não, eu confesso a você que assim, eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, aptidão, habilidade, mas acima de tudo, muito estômago para a política. E a política, do jeito que ela se encontra, ela não vai ser atrativa para mim. Isso. Em política, como já disse alguém aí, não sei quem foi, que eu achei interessante, se repete, inclusive se replica essa frase. Não é coisa para amador. E não é mesmo, né? Você teve na gestão pública, eu também tive. Fui secretário de administração, Isso. fui secretário de saúde, passei a minha temporada, aprendi, foi legal, mas foi. Exatamente. Vai na virada, isso. a vida que segue, Exatamente tudo muito isso. bom. Perguntei para lhe provocar, lógico, né? Eu sabia que você não ia ser candidato, mas se fosse também, eu transferia meu título e voltava em você. Cara, antes de você falar na Desco, eu vou fazer uma única pergunta aqui, de cunho muito mais pessoal. E aí eu vou passar para você fazer um pitch da Desco também, para você voltar aqui depois. O que é que te tira do sério? Cara, o que me tira do sério é, às vezes, a gente levar a algumas pessoas, seja do lado, né, da construção civil, dos construtores. É uma coisa absolutamente extraordinária e óbvia, e a gente não se fazer entender. Isso realmente me deixa muito desconfortável, muito incomodado. Assim como também me tira do sério alguns fornecedores não entender a importância de um movimento desse. Porque é um movimento de ganha-ganha, é um movimento onde a lógica prevalece, né? Escala, redução de custo, é uma coisa simples de se entender, mas às vezes parece tão difícil para determinadas pessoas que eu fico muito incomodado. Mas assim, é só isso, eu só fico incomodado, mas não... Vida, né? que segue. Vida que segue. Vida que segue, muito bom. Cara, tu fala tanto na Coopercon e agora na Desco que a gente fica pensando, o que é que esse cara faz além de trabalho? O que é que o Marcos Vital faz além de trabalhar? Nas horas vagas, qual é o teu esporte? O que é que tu faz? Teu hobby? O que é que tu faz? Eu confesso a você que eu gosto muito de viajar, eu gosto de fazer um exercício, dar uma corridinha na praia, tomar um vinhozinho. Vinho é a minha praia. Que vinho massa, é a minha praia. que massa. Eu gosto mais do circuito de vinho, dar uma viajada, conhecer regiões produtoras de vinho, conhecer vinícola, eu gosto muito. Que bom. Cenas do próximo capítulo. Com vocês, Marco Vital, no episódio Meu Vinho Favorito. Gostou? Muito bom. Marcos, mas na saideira, eu tive a oportunidade de conhecer e você tem um projeto também que caminha nas suas mãos aí no passo a passo, que é a Desco. Desco com 2C, inclusive. Eu marquei isso aí, né? Perfeito. A Desco, o que é a Desco? O que é que ela faz? Cara, a Desco, ela nasceu da dor do meu sócio, né, um construtor, cooperado inclusive, né, à época diretor da ADEME, diretor do Sinduscom, um cara que está nesse ambiente de construção civil. Ele tinha um negócio, tinha uma construtora, e ele percebeu que tinha alguns créditos que ele estava achando que não estava caindo na conta dele, era a dor dele à época, e ele começou a se aprofundar nisso. Administrativamente foi tentar buscar esse recurso e levou 1 ano e meio para buscar essa grana caiu na conta dele. Que massa. E ele teve o estalo e disse assim, cara, isso pode ser um negócio, porque ele começou a consultar outros construtores, né, locais aqui em Maceió, e o pessoal não tinha ideia do que era essa grana, da origem desse dinheiro, de como ir buscar. E aí foi quando ele, pela proximidade que a gente tinha na ADEME, ele me convidou para montar a empresa, montar a Desco Consultoria. A Desco Consultoria ela já está há 3 anos e meio, mais ou menos, vai completar 4 anos. Já atua hoje em 17 estados, mais Distrito Federal, recuperando crédito de mais de 60 construtoras, mais de 500 empreendimentos. E tudo por via administrativa, 100% Caramba. No êxito, então assim, muito bacana. Caramba, entendi tudo. Então você tem um negócio, ou teve um negócio tal, e que de repente nesse composto você tem uma verba lá, um valor retido, e que nesse caminho, maiores detalhes vocês vão conhecer no episódio que o Marcos estará aqui para falar exclusivamente para Desco. Combinado, Marcos? Bacana, combinadíssimo. Importante, porque vocês conhecem melhor, acho que interessa alguém.
Você que nos assiste, de repente ficou, pô, que é isso aí? Primeiro que você tem acesso aí, o Marcos é arroba Vital... Arroba Vital Marcos. Arroba Vital Marcos no Instagram. E aí a base também que ele tem aqui, que tem uma estrutura, tem uma equipe para atender, não é assim? Perfeito. Cara, eu tô muito feliz com a tua presença aqui. Foi um episódio leve, tranquilo, né? Bacana. Um bate-papo bem legal. Eu reservei aqui outras perguntas, mas não vou fazer agora, né? Enfim, arrancamos muita coisa boa e dizer que as portas do Destravo do TheCast, da empresa Destravo, está sempre aberta, mas com você ainda a oportunidade de falar o que você bem entender, as suas considerações finais, os agradecimentos, enfim, de repente algo que eu, por algum motivo, não toquei. Fica à vontade, Marcos. Obrigado, Jaelson. Eu que agradeço, cara. A segunda vez que a gente tem tido a oportunidade de estar aqui com você, ver a evolução, né, do teu trabalho, ver a evolução do Destravo, né, do TheCast como negócio é absolutamente extraordinário. O que você disse aqui há algum tempo da importância e da repercussão disso no pós não tem preço, gente. Quem ainda não teve a oportunidade, conversa com esse cara, porque assim, eu tive essa experiência, a minha experiência foi extraordinária, né? À medida que a gente teve esse contato, a primeira vez que eu tinha gravado, que eu gravei um podcast, o pós disso foi extraordinário, né? E assim, é uma satisfação imensa, ainda mais você é o aniversariante e o presenteado sou eu, né? Eu fui presenteado com essa entrevista. Então, assim, eu tenho que agradecer a tua equipe toda, equipe maravilhosa, turma muito competente. O cenário aqui, a ambiência do TheCast está absolutamente extraordinário. E óbvio, não é só esse não, tá? Eu estou fazendo nesse aqui porque eu fui presenteado aqui, mas tem outros estúdios aqui. Ele está no Diamante, gente. Ele está no Diamante aqui com a gente. Marcos, eu já considero hoje como o da casa também. As portas vão estar sempre abertas. Marcos, lhe agradeço pelas felicitações, o carinho. E dizer que o mundo é grande para nós. Eu acho que todos vocês que nos assistem, nós aqui, podemos fazer negócios e crescer e evoluir. A minha meta é essa, é conectar pessoas e ideias. Show. Né, e ver a evolução. A sua também, pô. Eu tá gravar contigo em uma data e você tá aí na liderança no 3º lugar e agora voltam com a liderança no 5º e com essa visão ampla de contribuir e de passar o conhecimento, para mim é fenomenal. Lhe agradeço, desejo muito sucesso e logo, logo estamos de volta. Okay? Valeu, brigadão. E a você que nos segue, nos acompanha até agora, nossos agradecimentos. Não deixa de ir no nosso canal, se inscrever, acionar o sininho lá para receber as notificações e também passar esse episódio para outras pessoas. E eu quero encerrar esse episódio, gente, com um minuto de silêncio aqui, um tempinho, e fazendo o registro desse momento que o país passa com nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Eu ultimamente tenho olhado para isso assim, confesso que eu nem acompanho tanto as notícias, eu não tenho olhado tanto, mas o pouco que eu olho, caramba, velho, quando a gente lembra de tantas famílias, tantas crianças, tantos pais, tanta gente que não tem, porque a gente que tem um lar, né, o Marcos inclusive foi feliz quando mostrou aqui que uma das bases dele é a família, os filhos, a esposa, ter aquele aconchego do lar, a gente sabe o valor que isso tem. E aquelas pessoas ali que estão nesse sofrimento, vamos pedir a Deus, que Deus do céu possa olhar e ajudar a todos. Então, a você um forte abraço. Fiquemos com essa reflexão. A vida não é fácil e para aqueles muito mais. Forte abraço, até a próxima.